De acordo com a medicina clássica, doenças são condições particulares, anormais, que vão afetar negativamente o organismo e a estrutura ou as funções de parte ou de todo um organismo físico, um corpo físico. As doenças podem ser causadas por fatores externos, a exemplo dos agentes patogênicos, ou por disfunções internas. A medicina clássica, então, apresenta doenças como as anormalidades na estrutura e no funcionamento de um organismo, obviamente afetando-o de forma negativa, levando ao adoecimento. Então, nós temos, por exemplo, as disfunções do sistema imunológico, que podem ocasionar uma variedade de doenças, de hipersensibilidade, de alergias, de desordens, transtornos autoimunes e uma série de patologias, não é, associadas a estas disfunções. Mas para nós que estamos aqui lançando luz e abrindo as nossas mentes a respeito do que sejam doenças manifestas no nosso corpo físico como último momento ou local do descenso vibratório das nossas energias psíquicas, vamos dar uma olhada no que diz, por exemplo, Joana de Ângeles no livro Plenitude, no capítulo Análise dos Sofrimentos, a respeito do que sejam doenças. Joana nos diz que a doença, todavia, é o resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Ou seja, o espírito aciona o estado de desequilíbrio energético que vai se manifestar no corpo enquanto doença. Seguindo, os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto, ou seja, porque eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores. Aqui Joana se refere aos medicamentos alopáticos, mas não restituem o equilíbrio como se deseja se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Joana está falando aqui sobre a força do pensamento, da mente, do espírito, ou seja, da mente do espírito que, em possível estado de desequilíbrio, vai favorecer a ambiência energética, material ao surgimento das doenças. Novamente, quando ela se refere a como os vírus e bactérias se nutrem das células já adoecidas, ela está se referindo ao adoecimento, então, da nossa energia, porque o pensamento fragilizado não consegue manter elevada a vibração corpórea, vibração energética, para que, em estado normal de saúde, as doenças não nos atinjam. Seguindo para frente, mais um pouquinho, Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, um livro necessário para todo qualquer estudante do corpo físico, estudante do comportamento psíquico, estudante de doenças, Ramatiz segue falando no capítulo A Importância da Dor na Evolução Espiritual. São os pensamentos e os atos do espírito
que determinam a maior ou a menor soma de dores por que há de passar. Pois do equilíbrio e da paz da consciência espiritual do ser é que resulta a estabilidade magnética ou eletrônica do perispírito e do corpo físico. Como o ideal de Deus é a harmonia e do equilíbrio perpétuo no cosmo, qualquer instabilidade que se manifeste no mais íntimo fluir da vida requer sempre o imediato reajustamento para que não perturbe o todo harmônico. Eis então a dor surgindo como processo necessário a reajustamento. Aqui Ramatiz traça um olhar do micro ao macro, como nós observamos no primeiro pilar. Ele fala do adoecimento, do desequilíbrio do ser humano, traçando uma ideia de que o equilíbrio é necessário, assim como é no cosmo, no todo, para que a saúde se manifeste da melhor maneira e não haja necessidade de reajustamento das condições energética, emocional e mental. Seguindo em frente, mais um pouquinho, analisando o olhar dos espíritos a respeito do que seja doença, no mesmo livro e capítulo, Ramatiz segue: a dor e o sofrimento são consequências naturais da evolução do espírito, como fatores necessários ao despertamento da sua consciência individual no seio da consciência cósmica de Deus. Sob a disciplina dolorosa e retificadora da lei do karma, e sem desprender-se do todo cósmico, o espírito fortifica sua memória no tempo e no espaço e afirma a sua característica pensante. A resistência cria a dor, mas também fortalece o crescimento da consciência da centelha espiritual individualizada em Deus, fazendo-a distinguir-se entre os fenômenos de todos os planos de vida cósmica. Novamente, Ramatiz reitera aqui que a força do pensamento, um psiquismo mais equilibrado ou menos desequilibrado, é que vão determinar as dores e sofrimentos que acometem a estas pessoas, nos acometem. E é a dor e o sofrimento que são os maiores mecanismos para que nós, enfrentando com maior inteligência aquilo que nos compete, mediante as dores e dificuldades e sofrimentos, é que nós vamos evoluindo. O que ele quer dizer aqui é que todo ato, neste caso de resistência à melhora espiritual, resistência ao processo de moralização de todos nós, resistência à não melhora, à não evolução consciencial, é que irá nos causar dor. Resistência a revisitarmos, a revermos conceitos, crenças, as chamadas crenças que limitam aos nossos valores, a nossa ética, as nossas ideias, resistência a olharmos para nós no tocante aos preconceitos, às ideologias muitas vezes equivocadas, a padrões que vão nos manter em estado de desequilíbrio e, portanto, de adoecimento do nosso corpo físico em última ou em primeira instância. Última no sentido de que o corpo físico, nós veremos, é o recurso material mais primoroso para que haja expurgo destas cargas tóxicas advindas do pensamento de um espírito desequilibrado, ou seja,
de nós desequilibrados. Joana de Ângeles, no capítulo 4 do mesmo livro, Plenitude, Cessação do Sofrimento, ela segue nos dizendo a respeito das doenças, o que são e por que elas existem. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem os fatores afligentes. Atenção a esta frase de Joana, a este slide. Eu vou terminar de ler para a gente refletir sobre ela. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem os fatores afligentes. Uma sede de comprometimento parece assaltar o indivíduo imaturo que parte para futuras situações penosas, complicando os parcos recursos que possui. Nós vemos hoje nos cenários atuais de doenças e doentes, os hospitais cada vez mais repletos de pessoas e que retornam de tempos em tempos para serem cuidados mediante os seus processos de doenças antigas e novas doenças e processos que se acumulam. Se nós analisarmos mediante as informações que estamos trazendo aqui, então, o porquê da recorrência de doenças ou do aumento de doenças, nós vamos entender que muitas vezes o melhor processo de cura de alguém é o permanente estado de adoecimento. Para que, sem a distração de um corpo físico saudável, deste veículo que vai, obviamente, fazer com que alguém de posse de saúde física circule mais, profira mais o seu verbo, o seu jeitão de ser, externe ou exteriorize os seus conceitos, as suas opiniões, as suas ideias, as suas crenças, o seu despotismo, a sua raiva, a sua crueldade, a sua hipocrisia, a sua violência, a sua perversidade, a sua manipulação. Olha só onde vamos. É o fato de não poder utilizar do corpo físico que está adoecido que vai fazer com que a pessoa tenha oportunidade de, lidando diretamente consigo mesma, ou seja, ela só tem os seus pensamentos só entre aspas, não é? É uma oportunidade de ela ver-se de frente, encarando os seus pensamentos em desequilíbrio, uma oportunidade de, com o fato de, mediante o fato do corpo físico não poder ser utilizado e dela desfilar pela vida, ela vai ter que lidar de frente consigo mesma, ou seja, com o seu psiquismo, com aquilo que produz mentalmente. Vai ter que entrar neste embate de verdade consigo mesmo, demorando-se em reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio, como diz Joana na frase. Então, quando nós falamos também isso bastante nos nossos cursos de assistência humana, espiritual, quando nós lidamos, ou temos na nossa família, ou somos esta pessoa que sempre adoece, que tem patologias graves manifestas no corpo, que nós tenhamos este olhar abrangente, racional, sem drama, sem fantasia, que vai nos fazer refletir. Por que, por exemplo, a Ana está sempre na maca, na cama de um hospital? Por que fulano, cicrano, beltrano estão sempre doentes? Entendendo, então, que a dor é este mecanismo que nos faz ou deveria fazer, porque para muitas pessoas esta mecânica passa batida, deveria fazer com que nós nos investigássemos
analisássemos as nossas tendências e padrões para que haja mudança de comportamento. Havendo mudança de comportamento, da minha qualidade, do meu produto mental, que é a principal fonte de manifestação de nós, espíritos eternos e imortais, nós vamos reequilibrando todos os nossos outros corpos e, consequentemente, o nosso corpo físico. Então, quando nós analisarmos um doente, as suas doenças e os seus sofrimentos, nós precisamos entender que a pessoa nunca é vítima do seu processo de doença e de sofrimento. Ela é o agente causador dos seus desequilíbrios, dos seus fatores afligentes, como diz Joana aqui, e como nós temos visto até então. E é mediante, novamente, as dores, os desesperos, que nós teremos que nos ajustar mediante nós mesmos, procurando o reequilíbrio consciencial e energético com os recursos que nós temos. Quando Joana diz nesta frase, é muito comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem as forças, os fatores afligentes. A gente observa isso, eu já observei mediante convívio familiar também, e trazendo para mim. Nós observamos uma pessoa em posse da sua configuração mental plena, uma pessoa violenta, uma pessoa preconceituosa, desequilibrada, maldosa. Quando ela se recupera da sua doença física, quando sai do hospital, ela volta com força redobrada, desproporcional, a título de abrangência muito maior, causando mais desequilíbrios, distúrbios, problemas na sua vida social e de relação, ou seja, em casa, no relacionamento afetivo, no âmbito da convivência com outros seres humanos, ou seja, na sociedade. Eu vou tomar um exemplo aqui de um presidiário, de uma presidiária que me ocorre mediante inspiração de Leonel. Nós vemos espíritos, pessoas culpadas, presas. Estou falando das culpadas, mediante prova, julgamento idôneo, correto e ético por parte do sistema judiciário, das autoridades do nosso país aqui. Mas a pessoa tem culpa. Está lá então encarcerada, tendo então a sua movimentação física principalmente tolhida, porque não soube ou sabe viver em sociedade, praticou um crime em qualquer área. Quando esta pessoa, já que o sistema é completamente desequilibrado, não reinsere de modo devido, esta é uma outra questão, não é? Sistema educacional dentro do sistema carcerário, para que haja recuperação daqueles que praticaram delitos de todas as ordens, enfim, a pessoa sai pior do que entrou. Então, é como se ela pudesse voltar a manifestar todas as suas tendências, impulsos, desejos, instintos, porque não trabalhou-se emocionalmente, não teve suporte para isso, sentimentalmente, refletindo a respeito dos atos, dentro lá do tempo de aprisionamento, e volta para a sociedade com mais força, com força redobrada, pior, então, podendo causar
maiores desequilíbrios no todo, no micro e no macro também, afligindo mais a si mesmo, aqueles que convivem com esta pessoa e a sociedade. E, enfim, então o mecanismo divino é de manter a pessoa em estado fragilizado, de adoecimento, para que ela não cause maiores estragos. Esta é a verdade, para que a gente não cause maiores estragos. O que isso tem a ver com o nosso trabalho enquanto terapeutas, cuidadores? Nós precisamos analisar todas as características da pessoa que senta à nossa frente, que muitas vezes vive adoecida. E nós queremos ir lá com o pêndulo da radiestesia resolver, com a mesa radiônica tirar todas as energias discordantes. Nós queremos dizer para a pessoa que o problema dela são os obsessores, ou seja, ela é vítima de todo um sistema da estrutura das trevas, quando não. O algoz é ela mesma, de si mesma. Nós precisamos entender o que essa pessoa pensa, quais são os seus conceitos. Todos nós estamos aqui, por falar em cárcere, encarcerados no corpo físico com um propósito. O corpo físico vai nos limitar e nos limita muito, e nós temos provas, principalmente quando nós estudarmos agora sobre processos expiatórios, provas manifestas físicas de pessoas que, inclusive, reencarnam em corpos físicos limitadores ao extremo, numa tentativa, num mecanismo benéfico e divino, para que a pessoa não siga se prejudicando e prejudicando mais a sociedade, o outro, causando desequilíbrios num campo ostensivo, num campo maior, num campo coletivo. Então nós vemos pessoas que nascem com o equipamento cerebral limitado, sem poder se manifestar tanto cognitivamente. Nós vemos aí então os desequilíbrios físicos, mentais, pessoas sem membros. Nós vemos as pessoas com os corpos físicos tolhidos, corpos tidos como aberrações mediante aquilo que é um corpo físico normal, como, novamente, mecanismo divino para que o espírito não consiga, esse espírito violento, agressivo, consiga se manifestar plenamente, ou seja, fique encarcerado e ainda assim, mediante este encarceramento, tem a oportunidade de, lidando consigo mesmo, rever todos os seus conceitos e rever as suas atitudes. Então nós, cuidadores, terapeutas, precisamos olhar para além das nossas ferramentas para entender e sermos éticos, sinceros, quando a gente se comunicar com o nosso paciente, para entendermos o alcance da nossa ferramenta, da nossa didática, da nossa prática, e não vendermos aquilo que não somos. Colaborarmos, sim, muito, principalmente com essa consciência, principalmente conversando com o assistido. Muitos de nós, profissionais, voluntários, nós temos receio de lidar com a verdade, de falar a verdade para o nosso paciente, porque ele está pagando. Se está pagando, eu não posso, imagina, senão o dinheiro não entra na minha conta. Se ele está pagando, eu não vou poder dizer para ele que o problema é ele, puramente. Eu não vou poder dizer para ele que estas energias discordantes, deletérias, pesadas, tóxicas que estão no quarto dele ou dela são fruto da emanação psíquica energética totalmente desequilibrada, de seus próprios miasmas, bactérias astrais, vírus, larvas, bichos que estão lá. Não são fruto de obsessor, de assediador, de vampiro, que potencializam essa carga. E olha, é um banquete para eles. Mas as energias deletérias no travesseiro,
no colchão, na cama, na cortina, nas paredes. Quem tem capacidades parapsíquicas ou medianímicas vê os bichos correndo nas paredes, andando no ar. Fruto do psiquismo do doente que está ali na minha frente. Isso serve para a gente também no campo pessoal. Então, sempre que eu falar, mencionar doentes, que nós possamos também nos inserir nesse grupo. Então, não tem o outro, tem a mim aqui. Que a gente possa lidar com a verdade, porque senão a gente não educa o outro. E o que está por trás, então, do manifesto pelo meu pêndulo a título de ressonância energética eletromagnética? O que está por trás das minhas mãos que, através do tato magnético, na prática do magnetismo ou no reiki, sentem? Porque se nós captamos energia com a mão, com o corpo, com o pensamento, a energia do outro, se a energia está desequilibrada, a energia, então, olha o mecanismo. A energia vai me dizer, eu já me disse o que está em desequilíbrio lá, no psiquismo. Então a gente precisa aprender a não ter medo, porque senão a gente fica no raso, fica no hipócrita e a gente manipula os terapeutas, os médicos. Novamente, não se sinta ofendida ou ofendido. Nós somos manipuladores de informação. Isso precisa acabar. Porque a gente está piorando. A gente está dando barrigada na melhora, no processo de melhora das nossas práticas terapêuticas. Não estamos sendo funcionais. Mentindo. Que fique claro o nosso compromisso aqui, no entendimento de que a minha ferramenta é preciosa para mim, eu me identifico com ela, mas que ela pode ter um limite de ação quando eu compreendo que o que o paciente, o assistido me traz, obviamente é muito maior do que o poder de ação da minha única ferramenta. Então eu preciso também, ao utilizá-la e utilizá-la bem e auxiliando o corpo físico, o corpo de energia, auxiliando o paciente através da minha ferramenta, lidar com as suas emoções. Quantas e quantas vezes nós vamos procurar um médico, medicina clássica, e é o jeito que ele me aborda, que ela me abordam, para além da sua capacidade de investigação, para além da prescrição de um remédio alopático, é o jeito com que me recebeu, é o abraço ou o aperto de mão, é o olhar, é a escuta que já vão me auxiliando a me entender ou baixar a adrenalina da ansiedade por estar ali. Muitas vezes não é nem o médico, é a recepcionista ou recepcionista que nos tratam muito melhor do que o médico ou terapeuta ou psicólogo, que muitas vezes nos tratam com indiferença, distanciamento, frieza. Mas ali na recepção a gente tem a oportunidade de lidar com uma cuidadora ou cuidador, que são mais eficazes do que o médico. Eu vou dar um exemplo aqui que me ocorreu, um exemplo pessoal. Na verdade, uma pessoa da família passou por um atendimento psiquiátrico com uma psiquiatra renomadíssima aqui de São Paulo, referência no tipo de psicopatologia pela qual estava passando. A recepcionista, eu fui junto a essa pessoa, e a recepcionista era um anjo na terra mesmo. O acolhimento, né? Porque essa pessoa chegou com síndrome do pânico, estado depressivo, né? Profundo, ansiedade, pensamentos discordantes,
tinha emagrecido 10 quilos em um mês, pelo processo depressivo. Olha, mas o acolhimento da recepcionista, e eu fiquei emocionada, já fez com que nos 20 minutos ali da espera para entrar na sala da psiquiatra, esse familiar já voltou à sua cor, né? Porque é uma pessoa doente, em desespero, em depressão, pálida, lábio branco, ainda mais passando, nunca é fácil, né? A síndrome do jaleco branco, muitas pessoas ficam mais ansiosas, com taquicardia, a pressão aumenta ou cai mediante o fato de estarem frente ao médico, né? Isso é muito comum nos hospitais, é muito comum mediante terapeutas também, então a gente precisa ajudar a pessoa a se apaziguar um pouquinho. E a abordagem amorosa dela, a conversa, o tom, trazendo esperança, inspiração através do verbo esperançoso. Olha, valeu pela consulta inteira. Ouso dizer que muito mais do que, novamente, né? Este é um caso único que aconteceu com tal pessoa e que eu digo porque experienciei, estava ao lado. Fui chamada para entrar na sala de consulta também. Então, a relação recepcionista-paciente foi muito mais profunda e eficaz energeticamente do que, naquele momento, primeiro, do que psiquiatra-paciente. Porque na relação psiquiatra-paciente, através da medicina clássica, a psiquiatra estava procurando no corpo físico os sintomas que a facilitariam entender, então, o pensamento, mas de modo muito, muito racional, típico da medicina clássica, não é? Isso está tudo certo. Funciona para muitas pessoas, mas dentro desta ambiência limitada, para que um remédio alopático fosse, e eles são extremamente necessários para muitos casos, mas para que um melhor remédio alopático fosse destinado, então, a este familiar. E assim o foi. Mas a recepcionista olhou por trás, acolheu o pensamento, pacificou as emoções, facilitou, inclusive, o olhar da psiquiatra dentro da sala, mas já tendo, então, o paciente entrado com mais tranquilidade, mais calma. O que a gente precisa fazer é isso, é integrar o olhar do campo consciencial, mental, ao campo emocional, ao campo sentimental, ao campo energético para entender a doença. Entender o comportamento que levou à doença. É isso que nos pedem os espíritos. Então nós precisamos ser muito sinceros a respeito dos nossos procedimentos, das nossas práticas, e não vender o nosso trabalho, a nossa ferramenta, sem ter consciência deste olhar. A ferramenta pela ferramenta, me perdoem o verbo, não tem valia. Tem valia eu que a manipulo, que a domino, que tenho experiência. E como a minha energia, o meu verbo vão ser usados, a minha consciência, para então manipular, colocar a mão e mexer em benefício do outro, aquilo que eu tenho. Nós sabemos, inclusive, que em mundos mais avançados, as maiores e melhores práticas terapêuticas são a do verbo, a da energia, a do magnetismo, ou seja, processo terapêutico e magnético, porque por si só, com uma pessoa equilibrada, o seu campo magnético áurico cura e salva. Nós temos o maior exemplo de todos,
o exemplo do nosso Cristo Jesus, o maior terapeuta das nossas almas. Mas este é um papo para daqui a pouquinho, que a gente tenha consciência, então, sobre o que sejam as doenças e como elas se manifestam. Doença quer dizer, então, para nós, desequilíbrio psíquico, desequilíbrio de pensamento, que vai se manifestar como patologia no corpo físico, como a gente vai ver daqui a pouco. Um grande beijo.